Bem-vindos a mais um episódio do Encher na Carteira, o meu quadro favorito do canal, onde ao vivo, na prática, eu invisto R$ 500 todos os meses para te ensinar do melhor jeito, do mais prático possível, como montar uma carteira de investimentos com dinheiro real, na bolsa real, aqui é Skin the Game, para você aprender na prática como isso funciona. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é um quadro onde desde 2020, de janeiro, todos os meses eu aporto R$ 500 para ensinar você a montar uma carteira de investimentos do jeito certo, com a pele em jogo. Passamos por pandemia, passando por reforma tributária, passamos por crise de ações, fundos imobiliários, tudo com a pele em jogo. Então, se você não conhece esse quadro, se inscreve no canal para nunca perder. Sai um Encher na Carteira por mês. Lançamos um outro quadro também, Encher na Carteira no exterior, onde eu invisto R$ 500 todos os meses em dólar para você não aprender a investir no mundo inteiro. Então, sem mais delongas, o que faremos, o que veremos na nossa aula de hoje? Nesse nosso 18º episódio do Encher na Carteira, a gente vai discutir sobre o medo da reforma tributária e não importa quando você está vendo esse vídeo, porque a teoria por trás do medo da reforma tributária, que eu vou explicar para vocês aqui hoje, serve para medo de qualquer tipo de oscilação de mercado. Então isso que é legal. Ele é um quadro que para quem está vendo no momento tem muita riqueza, mas também é um quadro completamente atemporal, porque o ensinamento vale para sempre. A gente também vai descobrir o que aconteceu com os nossos fundos imobiliários. Muito em conta do medo da reforma tributária, eles caíram pra caramba, deve comprar, deve vender, segura, o que a gente faz com os fundos imobiliários? Fertilizantes Eringer, quem acompanha o quadro sabe o que aconteceu com esse carinha maravilhoso. Nós vendemos ele no último Encher na Carteira. Vendemos na hora certa? Não vendemos na hora certa? O que aconteceu com esse camaradinho aqui? Vamos ver isso também. E por último, um momento muito didático, tá? A Lynx foi absorvida pela Stone. O que vai acontecer com nossas ações? O que aconteceu com ela? Então o quadro de hoje, ele tá sensacional, cheio de conteúdo para você. E, como sempre, temos o nosso padrão. A gente sempre começa com a primeira parte, mostrando os resultados nossos do mês em comparação com o Ibovespa. A parte 2, a gente discute o tema do mês. E a parte 3, a gente compra os ativos na prática. Então, comecemos do começo com nossos resultados do mês de junho. O Ibovespa, do último dia que a gente viu, que era 31 de maio, até hoje, dia 2 de julho, o Ibovespa se valorizou 1,29%, enquanto a nossa carteira, ela caiu 1,39%. O que aconteceu com a nossa carteira? Que usualmente é mais defensiva que o Ibovespa, que quando sobe, sobe menos, mas quando cai, cai menos, também caiu. Tem uma lição muito importante aqui. E no nosso acumulado desde a data zero, que aportamos no Ibovespa 116 mil pontos, hoje ele está 127, o Ibovespa teve uma valorização de 9,76%, enquanto a nossa carteira de 21,5%, uma diferença para nós de 11,75%. O que será que está acontecendo com a nossa carteira? Em relação ao nosso rebalanceamento, com a nossa estrutura que a gente definiu que a gente quer, 60% em ações, 25% em fundos imobiliários e 15% em ETF, a gente está bem equilibrado. Estamos com 60% em ações, 23% em fundos imobiliários e 16% em ETFs. Até hoje nós aportamos R$ 9.000 e investimos 9.330. Mateus, como é possível aportar um valor e investir outro? A gente reaplicou os nossos dividendos mais o dinheiro que a gente teve de lucro de vendas. Não percam a série inteira para entender como isso funciona. E nossa carteira total está em 10.300, um ganho de R$ 1.300. Isso nos dá um ganho em cima do capital investido de 14,8%, o que nos dá mais ou menos 0,9% ao mês, em cima do capital investido. Beleza? Então esse aqui é o nosso ganho, em cima do capital aportado 0,6%, mas é só para vocês terem uma noção da diferença de um para o outro. Vamos olhar nossos ativos individualmente. Tem uma marcaçãozinha aqui na Lynx, já vou explicar o que aconteceu com ela, legal? E o nosso camaradinho aqui, Fertilizantes Eringer, também marcado. Vamos conversar sobre esses dois camaradas dentro da nossa carteira. Mas os destaques de rentabilidade da nossa carteira ainda ficam em primeiro lugar PetroRio, com um ganho de 127%, Alpargatas das Havaianas, com 93% de retorno, e na lanterninha temos a EG, Fleury e Ezetec. Bacana? Então vamos lá. Comecemos agora do começo, coisas extremamente importantes. Vamos lá. Para quem tinha ações da Lynx, você recebeu um e-mail parecido com esse da sua corretora. Vamos ver o que aconteceu com ela. A Lynx foi absorvida pela Stone, fez uma fusão com a Stone e as ações vão desaparecer. O que acontece no caso do acionista? Olha o fato relevante aqui, vamos ler juntos. Para cada ação da Lynx detida em custódia, o investidor vai ter a incorporação de R$ 33,56 por ação, ajustado ao CDI da data de aviso até a data de fato de execução, mais 0,01267 BDRs da Stone.
E as datas que isso vai acontecer. Dia 25/6, o encerramento de negociação da Lynx, ou seja, ninguém mais consegue comprar ações nem vender da Lynx hoje. Dia 28/6, o início que começa a negociação da BDR da Stone. E no dia 7/7, até o dia 7/7, receberemos o pagamento em dinheiro por ação da Lynx. Então foi isso que aconteceu com quem tinha ações da Lynx. Ela fundiu com a Stone, não tem mais sentido a empresa ter capital aberto porque ela não existe mais, ela fundiu com a Stone. Então quem tinha as ações vai receber um valor em dinheiro mais um percentual equivalente ao que a Stone representa dentro, a Lynx representa dentro da Stone em BDR. Para quem não sabe, uma BDR é um título de recebível de ações do exterior. É basicamente um fundo de investimento que investe em uma única ação do exterior. Não é um fundo de investimento, ok? É um certificado, é um título que você tem que te dá direito a uma ação do exterior. Eu particularmente não gosto muito de BDRs, prefiro investir diretamente, muito por conta de que a BDR tem pouca liquidez, você não é sócio da empresa, você paga um spread de dividendos. Eu não gosto muito de investir em BDRs porque a ideia de investir no exterior é você ter o capital direto lá fora. Então assim, quem quer começar a investir em BDR não tem nenhum problema, mas investir direto no exterior é infinitamente superior do meu ponto de vista. E quem quer aprender a investir no exterior, acompanha o quadro Enchendo a Carteira no Exterior, deixei o card aqui para quem quer acompanhar após esta aula. Então é simplesmente isto que vai acontecer dentro da nossa carteira. A Lynx vai desaparecer, aliás, ela já desapareceu, até o dia 7, semana que vem, vai cair o dinheiro pra gente e as BDRs da Stone vão entrar em carteira, eu vou liquidá-las e redistribuí-las ao longo do nosso quadro Enchendo a Carteira. Beleza? Então até aqui, tranquilo quanto a Lynx, vamos prosseguir. E agora a gente vai discutir um assunto sensacional que eu tô louco para discutir com vocês. Olhem só que super interessante. Este daqui é um gráfico dela mesmo, da Fertilizantes Eringer. Nós compramos Fertilizantes Eringer, vou até tirar minha cara aqui para vocês verem melhor. Nós compramos Fertilizantes Eringer a R$ 3,95 e nós liquidamos ela a 26,16. Quem quer ver a análise da Fertilizantes Eringer, volta 2 deixando a carteira para trás. E ela continuou subindo loucamente desde 26, cadê aqui? De R$ 26,00 chegou a bater 46,47, chegou a bater quase R$ 50,00. Só que depois que nós vendemos, ela continuou subindo loucamente. Olha o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu. Ela foi indo e está agora em morro abaixo a 16,49. Mateus, então você previu que ela ia cair? De maneira alguma. Mateus, você entrou nela para sair 3 meses depois? De maneira alguma. E isso aqui é uma lição monstruosa que eu preciso que vocês entendam quem quer investir no longo prazo. Nós, no Enchendo a Carteira, acho que 10 ou 11, se não me engano, nós montamos uma carteira de Funny Money. O que é uma carteira de Funny Money? É aquele dinheiro que você usa para tirar do seu sistema aquela vontade de fazer uma aposta, de comprar alguma coisa na ideia do vai que. Tanto que nós compramos pouco capital. A gente investiu em Fertilizantes Eringer, em IRB e Oi. Pegamos capital e colocamos nas 3 empresas. Tanto que fomos olhar a nossa própria tabela de Excel, que eu vou abrir para vocês, as maiores perdas da carteira estão em Oi e em RBR. Legal? E Fertilizantes Eringer a gente comprou a R$ 3,95, chegou a bater R$ 26,00. E aí eu liquidei ele. Mas por que eu liquidei parte dele? Tínhamos 15 ações, liquidei 5. Por que eu liquidei? Porque eu liquidei parte. Isso é muito importante para quem quer montar uma carteira de investimento sólida do longo prazo. Então presta muita atenção. Vamos lá. A ideia do Funny Money é que ele seja um percentual pequeno da sua carteira. Concordam? Não tem sentido você querer ter uma parcela grande do seu patrimônio em uma coisa muito arrojada. Eu sigo a regra máxima do quê? Mais capital no mais seguro, menos capital no mais arrojado, faz o rebalanceamento, investe todos os meses que no longo prazo você tem um sucesso garantido. Show! Só que uma vez que eu investi no Fertilizantes Eringer a R$ 3,90 e ele chegou a bater R$ 25,00, o capital foi vezes 7. Foi uma multiplicação muito grande do patrimônio, de forma que o patrimônio que eu tinha investido em Fertilizantes Eringer era quase o mesmo patrimônio que eu tinha na VEG, no Itaú, na Fleury e em empresas muito mais sólidas. Isso não tem sentido dentro de uma carteira de investimentos. Eu não quero ter o mesmo capital que eu tenho na VEG, no Itaú, em Fertilizantes Eringer. Então o que eu fiz? Eu rebalanceei. Eu não vendi porque estava caro, eu não vendi porque eu achei que subiu demais. Eu vendi simplesmente pelo fato que dentro da minha carteira, o percentual que eu tinha nele não tinha sentido para o que eu estava buscando. Era um percentual muito maior do que eu me sentia confortável. Mas, Mateus, o valor nominal não era tão alto. Você não pode pensar em valor nominal. Você tem que pensar em percentual, decisão em cima disso. E por que eu não vendi tudo? Eu não vendi tudo pelo simples fato que a dor de você sair de uma coisa e ela triplica de valor e vai embora, você sentir muito mal e querer entrar mais tarde para a cabeça é horrível. Então eu só abaixei a posição. Aqui de 15 ações, vendemos 5, estamos com 10. E
para a felicidade mental, ela começou a derreter em função disso. E o mercado, ele tem um jeito muito interessante de precificar as coisas. Eu sou um adepto muito forte da hipótese dos mercados eficientes, que diz que o mercado é muito bom em precificar aquilo. Mas uma coisa que foi de R$ 3,90 para 50, caiu para 16, a expectativa do mercado, ela ficou oscilando muito. E não quer dizer que estava caro ou estava barato. Hoje é fácil falar, Matheus, estava muito barato a R$ 3,90 e estava caro a 50. Lógico, está 16, você sabe o que aconteceu. Isso é o viés de retrospectiva, que é fácil explicar o passado uma vez que ele já aconteceu. Então, muito cuidado com isso. Se você criar uma carteira, criar uma regra de rebalanceamento e seguir a sua própria regra, impreterivelmente, no longo prazo, você enriquece. As pessoas querem o quê? Ter comprado a R$ 1 e ter vendido a 50 e fazer isso de maneira repetitiva. Não funciona. Não tem estrutura. Eu analisei a empresa, ela tinha um grau de risco bem alto. Quando ela chegou num percentual de patrimônio que eu comecei a ficar desconfortável, eu simplesmente liquidei parte dela. Eu preciso que você entenda este conceito. Beleza? Até aqui, todo mundo comigo? Então já foi a parte da Lynx, já foi a parte do fertilizantes Heringer. Vamos agora olhar nossos maravilhosos e amados fundos imobiliários. O que aconteceu com eles? Vamos para a nossa tela aqui. Legal. Olha só isso aqui, parece meu boletim da escola até o 3º ano do colegial. Brincadeira, eu era super nerd e estudava muito. Esse aqui, olha só, o único fundo nosso que está com resultado positivo em termos do valor da cota aplicado é o VISC. Todos os outros estão com prejuízo em relação ao nosso valor de compra. Nosso preço médio está aqui está o preço atual deles que eu puxei faz uma meia hora. Então, os fundos imobiliários tomaram um baque muito grande. Olha que curioso, a reforma tributária que está sendo discutida agora, que já foi discutida há muitos anos atrás, eu não sei se ela vai para frente, se ela não vai, eu não sei quando que você está vendo essa aula, o que deu certo, o que deu, tributou dividendo, não tributou, não tenho a menor ideia. Só que simplesmente o medo de alguma coisa acontecer, o medo de algo acontecer, reverbera no mercado. O medo gera incerteza, incerteza aumenta o risco. Quando o risco aumenta, os preços caem, ponto final. Não quer dizer que está barato, eu estou vendo muita gente falar por aí, é uma oportunidade monstruosa de comprar fundos imobiliários. Aí, de repente, a reforma tributária vai, em vez de tributar 15% dele, tributa 20%, ou de repente alguma outra coisa acontece, os investidores param de colocar dinheiro lá, qualquer coisa pode acontecer que reverbere de uma maneira ruim. Então não existe oportunidade em renda variável, existe um risco. A oportunidade é definida no futuro. Era uma oportunidade você ter investido na Bolsa em 2020, quando ela bateu 60 mil pontos. Eu sei disso hoje, que ela está em 130, mas na época você sabia que ela não ia ir para 50, 40, 30, você não sabia. Então cuidado com os engenheiros de obra pronta, é muito fácil falar que alguma coisa aconteceu. É igual quando o seu tio, o seu avô, o seu pai, o seu primo, você mesmo, você mesma, assiste um jogo de futebol e fala, tá vendo? Era só ter passado para fulano, cruzado e feito gol. Se eu fosse o técnico, eu com certeza absoluta ia ganhar a Copa do Mundo. E é mesmo? Ou você tá aí confortável na sua casa, vendo a gravação e falando, olha, é óbvio que tinha que fazer isso. Sendo que na hora, na pressão do momento, não é tão óbvio assim. Então muito cuidado com isso, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a tributação que a proposta da reforma tributária está fazendo, que é tributar os dividendos que hoje são isentos e tributá-los em 15%, ou qualquer outro número que de repente isso muda ao longo do caminho, ia bater muito mais nos fundos imobiliários do que nas ações. Porque os fundos imobiliários, de maneira geral não, os fundos imobiliários eles são isentos de imposto, da receita até a distribuição. Então eles não têm carga tributária nenhuma hoje, nenhuma. E é incidir uma carga tributária. E o principal fluxo de caixa dos fundos imobiliários é o dividendo, todos eles pagam dividendo. Já as ações, tem ações que não pagam dividendos, então elas iam sofrer um pouco menos nesse aspecto. E a proposta também é uma troca de carga tributária. É você colocar uma carga tributária no dividendo e tirar a carga tributária. Ninguém definiu exatamente de onde ainda, desde a receita até o lucro líquido. Então a empresa, as ações, na teoria, elas distribuindo o dividendo, ia ter uma carga tributária parecida com o que está acontecendo hoje. Se ela não distribuir o dividendo, ela não paga o tributo, ela pega o lucro para ela pode reter, mas se ela retém o lucro, ela pode reinvestir um lucro que não foi tributado, crescer mais. Isso pode atrair capital do exterior, os investidores colocarem mais dinheiro no Brasil, tende a baixar o câmbio, isso estimula as empresas a crescerem, isso é uma coisa muito boa, estimula a empresa a não pagar dividendo e reter o lucro para ela. O contraponto disso é que empresa que já ia distribuir dividendo, empresa muito grande, uma Ambev, um Itaú, uma Engie da vida, que pagam dividendos, poderiam parar de pagar para reter o lucro para elas, para não ser tributados. Só que essas empresas, elas não têm muito para onde expandir. Então ela pega o lucro delas e distribuem.
Logo, elas iam forçar a fazer investimentos que elas meio que não querem só para não pagar. Então tem esses dois lados do balanço. Qual história vai ganhar? Daqui uns 2, 3 anos eu te conto, porque eu vou explicar o que aconteceu. E olha como é fácil manipular a informação. Pensa aqui comigo, tá? 2020, beleza? Começou a pandemia, deu uma crise no sistema. Pensem comigo na Porto Seguro. Porto Seguro. O que aconteceu com as ações da Porto Seguro ao final de 2020 da pandemia? O que aconteceu foi o seguinte, ela perdeu receita, ela perdeu lucro, ela foi uma empresa que todo mundo ficou em casa, ela é muito focada no seguro alto. Ela é muito focada no seguro alto. Então ninguém renovou o seguro, porque ninguém estava saindo e a empresa sofreu muito em lucro, em margem e em receita. Concordo que essa história tem muito sentido, mas isso não aconteceu com a Porto Seguro 2020. Ela subiu um pouco a receita, ela subiu o lucro e ela subiu margem. Isso aconteceu, entre outros motivos, pelo fato de que as pessoas renovaram o seguro, ela renegociou com as pessoas, a galera não saiu, não teve sinistro, ela não teve custo. Isso reverberou numa receita maior e um lucro maior. Mas você concorda que as duas histórias têm muito sentido? As duas histórias têm sentido? Se ela tivesse dado prejuízo, a primeira história encaixa. Como ela deu lucro, a segunda história encaixa. A gente tem a doce ilusão mental que o nosso cérebro faz o seguinte, eu vejo os fatos bonitinhos, eu vejo a ordem das coisas e baseado nas informações eu chego numa conclusão. Você acha que você faz isso? Eu acho que eu faço isso, só que nós não fazemos isso. O que nós fazemos na realidade? A gente pega a conclusão que a gente quer e busca fatos para justificar. A gente pega a conclusão e busca fatos para justificar. Isso gera um problema muito grande, principalmente no mercado financeiro, que tem tanta informação que é muito fácil você pegar e criar uma história como você quer. Então, muito cuidado com isso. O que a gente vai fazer, então, na realidade, olhando aqui no nosso Excel? Matheus, o que fazer, então? O que fazer, então? Simplesmente o seguinte, a gente vai pegar e vai aportar em fundos imobiliários este mês. Por quê? Primeiro de tudo, ele é o que mais está desbalanceado, mesmo que seja um pouco. Ao comprarmos bons fundos com bons fundamentos, a gente vai abaixar nosso preço médio, diminuir a variação. Cuidado de fazer isso de maneira indiscriminada, isso não tem tanto sentido. A regra é simplesmente pegarmos e seguirmos a nossa regra. O que está desbalanceado este mês são fundos imobiliários, então nós iremos de fato comprar fundos imobiliários. Isso tem sentido para você? Comenta aqui embaixo, Matheus, isso tem sentido para mim, eu estou gostando disso daqui. Se você está gostando desse quadro, não deixa de se inscrever no nosso canal. Esse é um quadro que, assim, toda aula ela é muito rica separadamente, mas o conjunto dela é maravilhoso. O conjunto da obra é o quadro que o pessoal mais gosta. Então se inscreve no canal, deixa o like para eu entender que você gostou desse tipo de conteúdo e compartilha com quem você acha que precisa. Compartilhar é um jeito barato, de graça, de ajudar as pessoas a crescer e nossa comunidade a crescer junto. Legal? Então vamos para o nosso próximo passo agora. Próximo passo agora, eu quero mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês. Estou usando aqui o Status Invest, que nossa carteira está baixada aqui, para ver o nosso histórico de rentabilidade dos fundos imobiliários. Olha que curioso. Se nós pegarmos desde a origem dele, nós estamos hoje, estão vendo aqui, com uma rentabilidade de 7,4%. Por que isso acontece? Muito em detrimento ao ver aqui que está com prejuízo de 3,8%. Por que aqui está dando um lucro de 7% ao ano? Porque aqui está somando os dividendos, está somando os nossos proventos. Então cuidado, tá? O controle que eu utilizo na planilha de Excel é simplesmente o valor que a gente comprou a cota e o valor que ela está hoje. Eu não somo os dividendos estão embutidos no ganho. Então é importante você entender isso, que mesmo os fundos imobiliários, eles estando com um prejuízo de quase R$100, o que a gente recebeu de proventos ao longo do caminho faz com que tenha um retorno positivo de 7,5%. Por isso que eu gosto tanto de fundo imobiliário. A cada mês que passa, olha que sacada, a cada mês que passa o risco diminui. Porque imagina comigo que de repente você investiu R$100 num fundo imobiliário que te paga R$1 por mês de aluguel. Estou inventando aqui. Na teoria, depois de 100 meses, você zerou o seu risco. Você investiu R$100 e teve o valor nominal de volta, sem pensar em inflação. Mas você teve o valor de volta. Então se a cota está em R$50, você não perdeu metade. Você teve o seu dinheiro de volta e tem R$50 de lucro ainda lá. Por isso que o fundo imobiliário é um mecanismo extremamente interessante de você enriquecer. Nós aqui pegamos o dividendo e realocamos de volta na carteira, então nós recolocamos ele em risco, mas porque nós queremos. Mas na realidade, na prática dele, isso não aconteceria. Entendeu? Então vamos seguir aqui para o nosso site. Olhem que curioso, é sempre bom avaliar também nossos proventos. Aqui, ó, nossa carteira. Esse mapinha de risco é bem legal, né?
os maiores retornos contra os menores retornos. Ó, o maior retorno nosso ainda é fertilizantes Eringer com 300%, segundo pela PetroRio, Alpargatas, já vimos isso, a Lynx não existe mais. Arezzo, Localiza e os nossos piores retornos, de maneira geral, é a Oi, a IRBR, olha aqui, ó, a Funny Money nos destruindo. Cadê aqui? Proventos, legal, ver nossos proventos. Também praticamente numa linha ascendente aqui, recebemos um pouco menos agora em julho, mas é que julho ainda não completou, é dia 2 de julho na verdade. O total de 24 meses já recebemos quase R$200 de dividendos maravilhosos. Bacana? Bacana, Matheus. Então vamos lá, prosseguindo aqui para o nosso Excel. Vocês repararam, quem que é mais ligeiro, viu que tem 3 fundos imobiliários marcados aqui em amarelo. Por que esses carinhas estão marcados em amarelo? Vamos analisar se eles perderam fundamentos ou não, tá? Que a gente não analisa aqui, e decidir se a gente quer comprá-los ou não. Por que eu escolhi esses 3 fundos imobiliários para nós decidir talvez aportarmos ou não? Primeiro que os 3 estão com um percentual menor do que deveria, a gente queria 10% em cada um deles na carteira, 2 estão um pouco abaixo, 1 está muito abaixo. O Vino está na metade do que deveria estar, mesmo ele não estando com uma queda tão acentuada, precisamos comprá-lo para balancear a carteira. Já o XPLG está com uma queda de 12%, a maior queda, está dando ordem de compra nele, vamos analisar, ver se vale a pena. E o HGBS também está com uma queda de 5% e um pouco abaixo. A gente pega laje, galpão e shopping, pega os 3 tipos de fundos imobiliários que eu acredito que tem mais sentido dentro do Brasil. Eles estão diversificados, eles estão dando ordem de compra, eles estão em queda e está dando hora de comprar fundo imobiliário. Vamos simplesmente agora então pegarmos e analisarmos de maneira um pouco mais expedita, porque eu quero revisar isso com vocês, como é que a gente olha os fundos imobiliários, legal? Vamos começar pelo primeiro, pelo XPLG. É o primeiro, o XPLG, né? XPLG. Esse site aqui é o Funds Explorer, tá? Um site que eu gosto muito para analisarmos fundos imobiliários. Vamos lá, uma análise um pouquinho mais expedita, mas com alguns pontos-chave bem destacados. Se você quer aprender a analisar fundo imobiliário com bastante detalhamento, vai estar aparecendo aqui em cima um card da nossa playlist só sobre fundos imobiliários. Mas vamos lá, liquidez diária dele, acima de 5 mil, então 50 mil negócios por dia, eu entro essa hora que eu quero, isso é ótimo. Patrimônio líquido dele, 3 bilhões, acima de 1 bilhão eu acho maravilhoso. P por VP não me importa, mas ele está abaixo do valor patrimonial dele, o que mostra um certo receio de mercado. A descrição dele, cadê aqui? Foi fundado em 2016, já tem um tempo legal de vida. Continuando aqui, estão vendo bem, né? Administrada pela Vortex. Vortex é uma administradora muito boa e a gestão feita pela XP. Gosto demais da administração da XP. A taxa de administração dele, que é 0,95, que para mim não tem nenhum grande problema com isso. O que eu não gosto é da performance, tá? Eu não gosto quando o fundo imobiliário tem performance. 20% do que bateu IPCA mais 6. Então já é uma performance mais ou menos ok. Eu não gosto quando é 20% do que bateu o CDI, ou seja, ele vai ganhar 20% do que ele render acima de um CDI. Para mim, se for ter performance, deveria ser em relação ao IFIX, ao índice dos fundos imobiliários, não em relação a nenhum outro indexador, mas IPCA mais 6 tem algum sentido, porque os fundos imobiliários tendem a ter um prêmio real acima da inflação também. Seguindo aqui, os dividendos históricos dele, é importante analisar isso também. Uma relativa, para não dizer muito grande, estabilidade. O dividend yield dele, em torno de 0,5% ao mês, deu uma leve alta agora ao longo do tempo aqui, mas é importante ver como que ele passou pela crise. É importante sempre lembrar que teve uma crise aqui em 2020 e, nesse caso, ele não parou de pagar os dividendos, o que não quer dizer que ele estava tendo lucro, tá? Tem que sempre analisar uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês aqui. Ele tem 13 ativos em 6 estados, então 2 multis já, multi-imóveis em multi-regiões, falta confirmar que é multi-inquilinos e, de fato, ele é. Aqui, vamos ver, o centro de distribuição, ele acaba sendo a maior parte de centros logísticos, mas eu gosto de pegar sempre outras coisas para analisar. A vacância, nunca se esqueça de olhar a vacância. Fundo imobiliário é igual a um imóvel. Quando você quer analisar um imóvel, você tem que aprender quando você quer analisar um fundo imobiliário, tem que pensar como um imóvel. O que eu quero num imóvel? Que ele seja sempre cheio. Por algum motivo, ele não mapeou aqui a vacância financeira dos outros meses, mas vamos olhar desde agosto de 2020, vacância muito baixa. Vacância é o oposto de ocupação, tá? Então, ocupação financeira em 96%, ele vem mantendo isso bem razoável, e a ocupação física dele também vem sendo bem elevada, chegando no mínimo a 90%, né, em agosto de 2020 e mantendo bem. Agora, vê o relatório dele gerencial, sempre olha o relatório do último mês, não saiu de junho ainda, né? Mas vamos lá, porque a gente quer aprender e eu quero ensinar vocês, isso aqui funciona. Sempre confiram esse relatório, nunca deixem de ler o relatório gerencial, tá? Nunca deixem de ler. Coisas importantes, olha só, primeiro ponto que eu falei, o resultado dele de 12 meses, tá, acumulado,
foi 156 milhões, legal? Ele teve de receita 181, de despesas 25 e resultado 156. Ele distribuiu 157,8, 9 quase, ou seja, ele distribuiu mais do que ele recebeu. Isso aqui já me incomoda um pouco, porque saiu do caixa isso. Mas assim, em termos de saldo, não é muito grande, tá? 1,5 milhão no fundo que fatura 180 não é tanto. Mas quando esse número aqui distribuído ele é muito maior do que o resultado, está saindo do caixa. O que pode acontecer? Ele está pagando dividendo, aqui ó, ele está pagando dividendo normal, você tem a ilusão que ele está pagando um bom dividendo e está tudo certo, só que na realidade está saindo do caixa do fundo. O que vai acontecer? O preço dele vai cair ao longo do caminho, sem você ver. Aqui a distribuição da receita, despesa, isso é bem legal. Vou mostrar para vocês, volume negociado sempre. Patrimônio dele, 2 bilhões e meio. Aqui, ó. Aqui eu acho bem legal esses detalhes. Metade dos contratos dele são atípicos, metade são típicos. Matheus, o que é um contrato atípico? É aquele contrato que se o locatário quiser sair, ele tem que pagar até o final. É basicamente isso. Então, metade da galera que está lá tem a obrigação legal, jurídica, de pagar até o final do contrato. Então, quanto mais contrato atípico for, melhor. O típico, usualmente, é o padrão de loja. Você paga uma multa de 3 meses, 4 meses para você poder sair. 88% deles são imóveis, o restante é aplicação financeira e cotas de outros FIIs. Isso aqui que eu acho bem interessante, a distribuição dele. Aqui eu confirmei terceiro multi. Quem que são os locatários? Via Varejo, Leroy, Grupo Pão de Açúcar, Renner, B2W, Panasonic, Unilever. Outro, ele é muito diversificado, ele é de fato multi. Quanto mais diversificado, para mim, melhor. O reajuste dos contratos em cima do IGPM e do IPCA. Os meses que são atualizados os contratos. O vencimento dos contratos, 74% vencem depois de 2023. Aqui tem a média de anos, acho que ele não fala isso, né? Que chama WALE, o W-A-L-E, a média de vencimento dos contratos. Legal? A composição consolidada de cada um. A distribuição deles por receita ou não? Não, do portfólio deles. A maior parte está em São Paulo, que não tem nenhum problema. É a parte que mais movimenta a economia do Brasil. As obrigações de caixa retido, deixa eu dar uma olhada aqui. Olhando aqui, os contratos dele, o atípico vencimento em 2036, o atípico em 2025, os contratos de cada um deles, não tem que olhar um por um, obviamente, mas é legal você ter uma noção da média de vencimento deles. Deveria informar a XP, acabou não informando, ou eu comi bola aqui. Legal? E aqui, obviamente, tem que olhar os imóveis em si, o quanto que ela é dono dos imóveis, quanto maior for o percentual de dono, tendendo a 100%, isso sempre tende a ser melhor. Ou seja, não aconteceu absolutamente nada com o fundo sem ser o receio da reforma tributária. Então, XPLG é um dos camaradinhas que iremos, de fato, investir hoje. Legal? O próximo nosso que aportaremos é o Vino. Vino 11, ele tá vindo ou tá indo? Por favor, não se desinscreva no canal. Vamos lá, uma análise rápida também. Liquidez, 32 mil negócios por dia. Patrimônio 700 milhões, não chega no 1 bi, mas é um patrimônio bem legal. Também está num P/VP praticamente igual a 1. Fundado em 2010, quanto mais tempo sempre melhor, passou por mais coisas, sobreviveu. Pela BL Trust, que ele é administrado. As cotas do Vinci, gestor da Vinci, né? A Vinci costuma cobrar uma taxa de administração um pouco mais gordinha, tá? Mas eles entregam uma coisa bem legal do meu ponto de vista. Taxa de administração 1,2 é um ponto contra, performance também um ponto contra. Então o fundo, para entrar na minha carteira, tem que ter uma performance muito boa. Por quê? Ele tem uma administração alta e uma taxa de performance alta. Então o fundo tem que entregar alguma coisa diferenciada em relação aos outros. Distribuição de dividendos, mesmo sendo lajes, bem homogênea. O yield dele, reparem que é um pouquinho mais alto, muito por conta do risco maior de lajes corporativas. Ele tem 9 imóveis em 2 estados, maior parte em São Paulo e no Rio de Janeiro, isso aqui não gosto tanto, só 2 estados, ainda mais imóvel no Rio de Janeiro, acabo não gostar tanto. Por isso que tem um percentual até, não é percentual menor não, né? A gente deixou 10% nele mesmo, mas ele é um fundo que eu olho com um pouquinho mais de cautela, mas pontos positivos, por exemplo, vacância dele, ele mantém bem baixa mesmo sendo offices, vamos ver o porquê, olha que curioso. Abrindo aqui o relatório dele, dá um zoom aqui um pouquinho maior, vamos lá, seguindo no relatório da Vinci, a taxa de administração dele, olha só que legal, porque é importante, a gente sempre quer ver isso aqui, eu tinha esquecido desse detalhe. Quando o patrimônio dele sobe, a taxa vai diminuindo. Então assim, ele está com um valor entre 500 milhões e 1 bi, então a taxa é 1,1, não 1,2. Se passar de 1 bilhão, ele passa para 1% ao ano. Bacana, vamos ver aqui. Queria mostrar para vocês, seguindo, vamos lá. Diferentemente do XPLG, ele comentou aqui em centavos por cota, né? Ele acumulou 40 centavos e distribuiu 39. Então, assim, ele
distribuiu menos do que de fato ele reteve. Acumulado 2020, né? Em maio de 2021, o resultado dele, olha só, já foi diferente. Ele teve um resultado de 33 e distribuiu 45. Vamos pegar aqui em milhões de reais, né? Ele teve um resultado de 4 milhões de reais e distribuiu 5,7. Um resultado que não distribuído dele, ele tinha um caixa um acumulado, na verdade, de 12 milhões. Ele, para fazer essa diferença aqui, distribuiu 1,4, continuou com 10,5. Então, assim, nada muito fora da realidade. Ele tinha um saldo remanescente de 0,95 centavos por cota, ele queimou 12 para conseguir distribuir o valor de 45 centavos e está retendo 0,83. Não é nenhum absurdo isso, porque o resultado dele é 33, ele quis distribuir 45, ele na média vem distribuindo 39,40, ele também baixou um pouco o caixa dele, mas nada muito absurdo. Acompanhemos a cada 6 meses para ver se ele de fato não está fritando este caixa dele. Então é importante sempre ver isso, legal? Se não tiver a distribuição, tem a previsão já do que ele ia fazer. Cadê seguindo aqui. Valor de cota, isso não. Queria mostrar para vocês. Seguindo. Número de cotistas, tudo bem. Presença nos pregões. A carteira dele. A maior parte de fato são imóveis. Reparem que os relatórios, eles são realmente bem diferentes, tá? Olha só que curioso aqui. Por que ele mantém uma ocupação tão alta, tá? Um dos motivos, que o aluguel médio dos contratos típicos dele é menor do que a média do mercado. Então isso atrai as pessoas para não sair. É um diferencial competitivo dele, no caso. Por isso que a taxa de ocupação dele é maior do que a média do mercado, que costuma ser em torno de 70%, 75%. A inadimplência dele foi bem interessante para pensar de junho até maio. Teve uma inadimplência grande em junho do ano passado. O que eu falei para você, o WALT ou WALE, que é a média de vencimento dos contratos. Então, os contratos, na média, vencem em 6 anos, 94% depois de 2025, revisional também, a maior parte 25, 26, reajuste dos contratos. Ele é majoritário em 97% dos imóveis que ele tem. A idade dos ativos, vamos lá, até 3 anos, 41%, os outros ativos dele têm mais do que 3 anos de vida, são de imóveis. Os contratos, metade atípico em laje corporativa é bastante, tá, pessoal? Isso eu acho bem interessante mesmo. Metade típico, bacana. Os segmentos de atuação também bem diversificados, financeiro, varejo, cowork. Olha que legal. Olha como os relatórios são muito ricos e bem diferentes. E aqui os imóveis, a participação dele, a ocupação que ele está e a participação. E nunca deixem de olhar os imóveis, olhar a região. E laje corporativa, já comentei isso bastante nas aulas de fundo imobiliário. Eu quero em centro urbano, perto de avenida, em capital, lugar bem movimentado. Tanto que na parte de REITs do exterior, eu sempre vou buscar a parte de offices em Manhattan, em Nova York como um todo, Boston, Washington, cidades que têm muito movimento, porque laje corporativa, que é prédio de escritório, tem que ter movimento e bastante circulação. Então o fundo segue jogo, continua com ele na carteira, vale o meu aporte, perfeito. Voltemos agora e vamos para o último e mais polêmico de todos, que é o nosso HGBS, que é de shopping. Shopping da Credit Suisse, que eu gosto... Por que eu tô falando desse jeito, né? Credit Suisse, parece que eu tô fazendo propaganda. Mas eu gosto muito da Credit Suisse. A liquidez um pouco menor, mas ainda assim me passa. A liquidez já foi bem maior, a pessoa caiu por conta de medo de shopping. Patrimônio 2,2 bi, show de bola. Um P por VP bem baixo, muito medo de mercado. Aqui, onde que fala... O gestor, a Red Investimentos, da Credit Suisse, acabou não comentando aqui nada. Tudo começa com HG, pessoal, é de Red Grifo Credit Suisse, tá? Vamos ver aqui. Gosto muito das taxas dele, sempre muito baixas, 0,6% ao ano, sem taxa de performance. O estoque de dividendos dele, muito, muito estável, até que aqui, ó, de fato, aconteceu a crise, os shoppings fecharam as portas, acho que não teve nenhum fundo de shopping que não parou de pagar dividendos ou teve uma queda muito significativa. Ele vinha mantendo um yield médio de 0,5, 0,60 e de fato foi para muito baixo agora, dando sinais de recuperação, mas ainda não recuperaram muito. 17 shoppings em 5 estados, ele é multi por óbvio, vamos olhar aqui o relatório dele. Vacância, isso aqui é maravilhoso, tá? Conseguir manter a vacância baixa em termos de shopping, isso é ótimo. Por que você acha que o dividendo ele caiu? Porque ele parou, ele não cobrou os lojistas e eles não saíram. Ele fez uma renegociação, como muitos shoppings fizeram, o que eu acho uma tacada muito inteligente. Eu acho besteira quem sai de alguma coisa porque naquele mês não teve um dividendo, é uma falta de visão de longo prazo gigantesca da maioria das pessoas. É óbvio, você comprou um fundo imobiliário de um shopping, o shopping fechou a porta, você não recebe dividendo e você entra em pânico. Pô, você quer o quê?
Você quer aquele frete ou caixa para te pagar dividendo? Ou torsologista para quebrar todo mundo? Faz parte. Se você comprou uma coisa para ser sócio, é sócio no bem e sócio no mal. E no mal não digo, a empresa está tendo uma performance ruim e eu vou continuar com ela. Não. No contexto econômico, fez o que tinha que ser feito. Fez o que precisava fazer. Você não controla a economia, você controla onde você põe o seu dinheiro. Então isso é importante você entender e internalizar, para isso que esse quadro aqui existe. E não perca a chance, se você não se inscreveu ainda, de se inscrever nesse canal. É um curso de investimentos gratuito para você. Legal? Então vamos lá. Pegar o relatório também de maio. Eu gosto muito dos relatórios da Red e da Credit Suisse, que no caso é a rede de investimentos que faz a gestão, né? Não é um relatório padrãozinho deles, valor de mercado, taxa de administração, sempre bom confirmar, não tem performance. Legal, sempre você vê, palavra da gestora, adoro ler isso aqui, tá? Um cenário, ele dá um panorama geral do cenário econômico, é muito bacana isso mesmo. Não vou gastar tempo aqui com vocês lendo, vocês podem ir no Funds Explorer, baixar e ler. A ideia não é essa. Quero mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Todo o panorama de o que aconteceu com o shopping, que está em pleno funcionamento, ou para funcionamento suspenso, funcionamento com restrições. Então, assim, parou o funcionamento, ele volta, não teve uma estabilidade ainda ao longo dos shoppings que ele tem. E reparem que é um padrão de mercado, não é um ou outro shopping, são praticamente todos. Aonde que está a maior parte da carteira deles? Olha que bacana, a evolução da vacinação das pessoas. Obviamente aqui na lanterna ainda, mas chegaremos lá, tenho certeza disso. Isso aqui é uma coisa bem interessante também, tá? Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela inteira aqui para vocês verem. Aqui, ó. Conseguem ver? Conseguem. Mesma coisa, ó. Ele teve um rendimento de 54,7 milhões e distribuiu 55,6. Distribuiu só um pouquinho a mais, não distribuiu muito. Então, ele manteve uma boa saúde financeira de caixa. E olha que curioso essa informação aqui, ó. Mesmo quem está na parte dos shoppings e está investindo há 10 anos no fundo e está pegando os dividendos, somando a rentabilidade deles, ainda assim, mesmo com a queda do shopping, está tendo um retorno acima do CDI, tá? Acima do CDI, tendo um retorno acima do próprio IFIX. Então, assim, os shoppings, mesmo considerando a crise, que eles estavam muito na frente, ainda estão acima do próprio índice dos fundos imobiliários, o que é bem interessante para pensar desse jeito. E aqui a composição da carteira dele. Ele tem 67% em imóveis, um caixa pequenininho, 10% quase em outros fundos imobiliários, mas também bem diversificado. Shopping Penha, parte do Parque Dom Pedro, parte do Parque São Bernardo, Vila Lobos, a distribuição deles. E aqui você consegue pegar, vamos mais para baixo, e ver shopping a shopping. A participação é normal, o fundo de shopping não ser dono dos shoppings. E você vê se conhece o shopping, conhece a região, então se tem sentido para você ou não. Acredita que os shoppings vão voltar ou não vão voltar, o que para mim tem total sentido os shoppings voltarem, na tradição do Brasil, que eu acho muito forte. Matheus, eu acho que os shoppings nunca mais vão ser os mesmos, então não invista, não tem nenhum problema. Mas é muito baseado no que você acredita e no que você acha que tem sentido ou não. E é exatamente pensando nisso que este mês nós vamos investir nestes 3 camaradinhas. No XPLG, no HGBS e no Vino, beleza? Então vamos lá. Aqui no site da Clear, às 4h27, temos um tempinho para comprar ainda. Olha só, nosso lucro prejuízo 983, na nossa conta estava lá 1.300 por 2 motivos. Esse lucro e prejuízo não computa o lucro quando a gente vendeu uma ação, que nós já vendemos PetroRio, vendemos fertilizantes Zeringer, e também não conta o reinvestimento de dividendos. Mas o patrimônio de 10.270 está parecido com o nosso de 10.300 lá, então está bem coerente em cima disso. Ainda não apareceu aqui as BDRs da Stone, não sei porque a Clear não deixou aparecer ainda, mas eventualmente deve aparecer, eu vou entrar em contato com eles. Vamos fazer nossas compras do mês. Cadê aqui? Compras, Swing Trade. Vamos lá. Deixa eu só deixar aberto aqui no outra tela o Excel. Como que a gente fazia? Sempre esqueço. Eu compro uma vez por mês e eu acabo esquecendo. Vamos pegar lá. Novo ativo. O primeiro nosso vai ser o HGBS. HGBS 11. Ele está a R$ 197, certo? Vamos comprar um HGBS. Deixa eu salvar aqui a minha assinatura eletrônica para podermos comprar. Então vamos comprar aqui, salvar a assinatura. Não salvou? Um segundinho só. Agora salvou. Vamos lá comprar um HGBS a R$ 197,67, que é o valor de venda. Comprar. E carregando ordem. Temos um saldo de 553. 53 de dividendos que caíram para nós. Vamos lá, compra. Compra, Clear. Compramos. Vamos ver aqui. Nossa ordem. Cadê nossas ordens? Ordens. HGBS executada. Mais detalhes, aqui ó, compramos uma a mercado
a 19785. Deixa eu anotar aqui. 19785, 1 HGBS. 197,85 HGBS 11. Nossa próxima compra é o XPLG. Vou colocar aqui, minimizar. Próximo ativo, consigo trocar aqui? Acho que não, né? Cadê mais um ativo? Onde é que era mesmo? Inserir ativos? Novo ativo. XPLG A106. Vamos adicionar. E comprar 2 XPLG. Fica muito, né? Ele tá, não, opa, não troquei. Quase não troquei. Vamos ver aqui. Comprar XPLG. Aí, quero comprar 2. Comprar mais ou menos R$200 dele. Bacana? Então vamos colocar aqui. Vamos mandar bala comprar 2 XPLG. E foi ordem de compra. Acho que compramos. Vamos ver aqui. Ordens. XPLG executada. Compramos 2 XPLG a 106,18. Vou anotar aqui então. 2 XPLG a 106,18. A 106,18. E por último, vamos comprar agora o Vino. Vamos comprar o Vino. Vino Office, adicionar. O Vino está a R$ 59,00. Vamos ver por último. Temos de saldo quanto? Qual que é o nosso saldo? Cadê nosso saldo? Deixa eu ver onde é que a gente consegue achar isso aqui. Clicando na base, né? Um segundinho. Temos R$ 143,00. Dá para comprar 3? Não, dá para comprar 2. Vamos comprar 2 vinos então. Comprar. E acho que foi. Vamos conferir aqui em ordens. Vino também. Compramos 2 vinos a... Mais detalhes. R$ 59,35. Deixa eu comprar aqui, anotar. R$ 59,35. 2 vinos. Legal. Vamos ver nosso saldo remanescente. Quanto temos de saldo? Vamos ver meus ativos. Temos de saldo... Cadê? Ainda não deu baixa, né? Ah, não. Cadê saldo? Acho que o saldo está no menu, né? Menu... Saldo. Que saldo? O saldo está em R$ 24,00. Vamos ver na nossa planilha de Excel o que temos e o que precisamos comprar ainda que nos cabe com R$ 24,00. Olhando aqui nossas ações, vamos ver o balanceamento delas, depois da baixa da Lynx, né? Mas depois eu faço isso, quando eu entender por que a Clear não liberou ainda a parte da Stone. Opa, volta aqui. Aí, o que precisamos comprar? Essas ações aqui precisamos comprar. Qual que está em baixa? A Engie. Conseguimos comprar uma Engie com R$ 43,00. Acredito que sim. Então vamos para o nosso site comprar uma Engie. Aí, vamos comprar aqui então uma Engie. Conseguimos comprar uma Engie? Acho que sim. Então vamos de novo lá. Menu, Swing Trade. Temos saldo para comprar. Ah, não, temos R$ 23,00, né? Não 43. Viajei. Então podemos comprar uma Engie, não. Então vamos ver o nosso Excel. O que nós podemos comprar com 23, que está precisando comprar? Preço atual, alguma coisa abaixo de 23. Quase uma Raia Drogasil, eu ia amar comprar. Ó, temos uma Happy Vida ou uma Ambev. Ah, eu não perco nenhuma oportunidade para comprar Ambev. Jamais. Alô, Ambev, dobra a produção aí. Essa música na cabeça de um jeito absurdo, né? De vocês também. Então vamos aqui comprar uma Ambevzinha a R$ 17,00. Comprar R$ 17,55, confirmar na ordem, Ambev executada, comprando a R$ 17,55. Vamos só anotar aqui então. Anotado, Ambev é R$ 17,55 e está feito o aporte desse mês. E se você se interessa bastante por investimento e quer se aprofundar ainda mais, você vai adorar conhecer o Renda Passiva Vitalícia. É o primeiro link aqui da descrição, que é o curso online de investimentos mais completo da internet, onde eu pego você pela mão, ensino toda a minha metodologia de ensino, desde finanças pessoais, comportamentais, desde abrir conta em corretora para quem não sabe nada, se livrar das dívidas, aprender como funcionam todos os tipos de investimento, renda fixa, ação, fundo imobiliário, fundos de investimento, até você montar a sua carteira de investimentos do jeito certo para levar você aonde você quer. É um curso que ensina você a enriquecer enquanto vive, sem deixar de viver enquanto enriquece. Então clica aqui embaixo, conhece o curso 7 dias sem compromisso e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço!